Galera, vamos então ver mais umas laminazinhas. Cadê? Bom, essa lâmina aqui eu acho ela bem bonita. A gente vê aqui que tem uma cápsula, certo? Uma cápsula ao redor desse órgão. Entre o parênquima aqui propriamente dito e a cápsula temos um espaço, certo? Um seno. Aqui a gente observa que esse seno ele entra e tem outras regiões dentro desse órgão que tem senos. Aqui tem umas estruturas que vocês já conhecem, que são os nódulos linfáticos, né? Os nódulos secundários com casquete. Aqui tem vasos sanguíneos, ó, porque dentro do gânglio linfático a gente tem vasos, né? Os vasos, eles formam um sistema fechado, eles não se misturam. A linfa, ela chega aqui por cima pelos vasos linfáticos aferentes e circula por dentro dos senos e depois sai lá pelo vaso linfático eferente, né? Então, essa estrutura aqui é o gânglio linfático. A gente tem aqui a cápsula, a gente tem aqui o seno, certo? Ó, mais uma imagem, olha que bonito. Aqui tem a cápsula, ó, o seno trabecular, esse espaço aqui. Aí depois lá dentro a gente tem o seno medular, aqui estruturas linfóides, a gente tem os linfócitos B, desculpa, organizados aqui nos nódulos, e os linfócitos T, eles estão difusos, principalmente no paracórtex, né, no córtex profundo. E aqui no córtex externo a gente tem os nódulos. Então lembra que o gânglio ele sempre vai ter uma cápsula, ele vai ter o seno, tá? Não confunda o gânglio com o timo, com a amígdala. Lembra que a amígdala é epitélio plano estratificado aqui. O timo ele tem uma cápsula, mas ela é bem aderida ao órgão. Ele é dividido em vários lobulídeos, que tem córtex, medula, córtex, medula. E o gânglio ele tem a cápsula, tá chegando aqui os vasos linfáticos aferentes. Aqui uma trabécula, então aqui eu tenho o seno trabecular, certo? Gânglio linfático, ó, os vasos aqui dentro do gânglio, né? Vasos sanguíneos. Essa lâmina aqui, ó, a gente vê várias estruturas tubulares, bem delimitadinhas, ó, não é assim com um borde irregular igual lá no testículo, por exemplo. Aqui a gente tem um epitélio pseudoestratificado e olhem essa borda rosadinha aqui, ó. Essa borda aqui são esterocílios, certo? Que é bem típico da onde? Do epidídimo. Então, o epidídimo aqui, vários condutos com um epitélio pseudoestratificado e esterocílios. Às vezes a gente encontra esse conteúdo aqui dentro, que são quem? Os espermatozoides, né? Olha essa lâmina aqui. A gente vê esse estroma aqui bem celular, né? Tem bastante células aqui nesse estroma. Tem os pedaços fragmentados aqui. E observe que tem várias glândulas. Essas glândulas, elas não têm um conteúdo marcante dentro, por exemplo, elas aparecem aqui meio que limpas, né? E olhem como elas são glândulas compridas, algumas são tortuosas. Vocês lembram lá do endométrio na fase secretora, que ele tinha essas glândulas tortuosas? Como que eu não confundo endométrio com outros órgãos? Observe aqui que ele tem esse epitélio cilíndrico. Esse estroma aqui do endométrio, ele é bem celular, ele não é fibromuscular, igual a gente viu em outros órgãos. Então, essa capa aqui, esse endométrio do útero em fase secretora, as glândulas aqui bem cheias. E aqui a gente tem o mesmo endométrio. Olha essa imagem olhando de perto, como dá pra ver melhor, ó. Aqui a gente vê um epitélio cilíndrico simples, ó. Ele tem células ciliadas, estão vendo aqui na pontinha os cíliozinhos? Ele tem células ciliadas e não ciliadas. Aqui eu vou ter as glândulas uterinas, né, que estão produzindo secreção aí para esse endométrio. E olha essas aqui, ó. Essas aqui já estão redondinhas, elas não são tortuosas. Agora essas aqui, ó, elas são bem tortuosas, vocês estão vendo? Então olha bem a diferença. Não confunda, sei lá, com vesícula seminal. Lembra que a vesícula seminal, esse estroma é bem denso, ele tem aquele aspecto de folhas. O que mais? A próstata tem os corpos amiláceos, as glândulas também, as glândulas prostáticas são mais redondinhas. Observem que lá na próstata tem um estroma também mais fibroso. Então percebam que esse estroma aqui, ele é bem celular, né? Assim como esse, olha quantas células nesse estroma. Ele não é aquele estroma fibroso. E aqui dá pra ver bem bonitinho o epitélio cilíndrico simples, ciliado, que é bem característico aí do trato feminino, né? Gente, essa lâmina eu sou apaixonada.
Olha que lâmina bonita. Então, a gente tem a luz aqui e a gente chega aqui no epitélio. Percebam que esse epitélio aqui faz várias velocidades, né? Aonde que a gente tem velocidades? Velocidades são com a intenção de absorver, né? Então, a gente vai ter isso aonde? No intestino, que é o nosso órgão absortivo. Aí no intestino a gente tem duodeno, jejuno e íleo. Qual a diferença desses três? Tanto no duodeno, jejuno e íleo eu vou ter velocidade, só que varia um pouco a quantidade. À medida que eu vou chegando próximo do intestino grosso, vai diminuindo essas velocidades, porque lá no grosso não tem velocidades. Outra coisa, a gente tem mucosa, submucosa e muscular, que aqui não aparece, né? A capa muscular externa. Observem que essa mucosa aqui ela tem bastante velocidades e olha aqui quem que eu encontro na submucosa. Eu encontro glândulas. Os únicos órgãos do trato digestivo que a gente encontra glândulas na submucosa é o esôfago e o duodeno. Só que lá no esôfago o epitélio é plano estratificado. Aqui no duodeno a gente vê as velocidades, epitélio cilíndrico simples com microvelocidades. Então essas glândulas aqui na submucosa são as glândulas de Brunner do duodeno. O que a gente encontra no jejuno? O jejuno não vai ter essas glândulas. A submucosa aqui do jejuno, ela vem e faz uns repliegues aqui, como se fossem umas montanhas, a gente vai ver depois, que são os pliegues circulares ou as válvulas coniventes de Kerckring. E outra coisa aqui, o íleon, ele vai ter aqui na lâmina própria, aqui se infiltrando na submucosa, um monte de linfócitos, que são as placas de Peyer. Então, viu glândulas da submucosa? Duodeno sem medo. Olha essa lâmina, gente, que interessante. Essa estrutura que vocês conhecem, né? Aquele corpúsculo de Pacini, aquela terminação nervosa encapsulada, um receptor de vibração e pressão. E olha em que órgão que a gente encontrou esse corpúsculo de Pacini. Vocês estão vendo que é uns lobulíneos, assim, bem basófilos, dividido em tabiques, ó. E olha quem que a gente encontra aqui, ó. Slotes de Langerhans. Então, a gente está no pâncreas. Olha que interessante. Ó, aqui a gente tem um conteúdo celular, né? São células. E aqui a gente tem essa estrutura. Não é uma artéria, não é uma vena, né? É uma estrutura, assim, uma massa rosa, né? No meio de um monte de células basófilas. Essa estrutura aqui é o corpúsculo de Russell. Aquela estrutura feita de célula retícula epitelial do tipo 6, lá do timo, localizado na medula. Essas celulitas aqui com o núcleo bem basófilozinho aqui são os linfócitos T. A gente tem aqui também outros tipos de célula retícula epiteliais aqui no meio. Então essa aqui é a medula do timo, essa estrutura aqui é o corpúsculo de Russell. Olha essa lâmina, a gente, se eu não me engano, já viu ela antes ali. Ó, tem uma luz, um epitélio. Aqui eu tenho uma mucosa, certo? Percebam que essa mucosa ela é mais reta, ela não tem velocidades. Olha essas criptas que vão até o fundo aqui. Vamos ampliar um pouquinho aqui pra gente ver. Olha aqui, não sei se vai dar pra ver bem, mas treinem o olho de vocês. Olha aqui as células caliciformes aqui, ó. Elas estão aqui no meio do epitélio, ó. Várias células caliciformes. Aqui é a lâmina própria de tecido conjuntivo laxo. Essa linha aqui, ó, é a muscular da mucosa. Não tem glândulas na submucosa, ó. Isso aqui é intestino grosso, né? Cólon. Essa lâmina aqui é muito bacana. Gente, olha só. Vocês percebem aqui que a gente vem de um epitélio fininho e de repente abre num epitélio enorme, bem largo. Outra coisa, a gente vem aqui de um epitélio que tem glândulas para uma região sem glândulas. E olha essa estrutura aqui. Essa transição aqui de epitélios, e aqui embaixo, ó, é músculo, né? Uma estrutura muscular. Então, a gente vem de um epitélio cilíndrico para um epitélio plano estratificado. A gente vem de um epitélio cilíndrico que tem umas glândulas para um epitélio plano estratificado sem glândulas. Aqui embaixo essa capa é bem muscular. E olha essa estrutura aqui. É um cisto de Nabot. Se for falar em espanhol é quiste. Quiste de Nabot. Isso aqui, gente, é típico do colo do útero. Esse cisto de Nabot, ele acumula secreção aqui das glândulas da cervix uterina, né, as glândulas cervicais. E esse líquido acumulado aqui, a princípio, ele não vai trazer problemas graves para essa mulher. Mas em alguns casos tem que cauterizar, porque ele cria umas bolinhas assim.
É bem interessante esse cisto de Nabu. Quer ver? Se vocês botarem aqui no Google, vocês vão ver que ele tem uma aparência, assim, parece uma gordurinha. Olha aqui que interessante. O cisto de... o cisto de Nabu aqui, ó. Então, é essa imagem aqui que a gente vê quando olha lá, ó, um colo uterino aqui com cistos, ó. Tá vendo? Esse aqui bem grande. Então, dependendo do tamanho do cisto de Nabu, a gente tem que cauterizar. Olha aqui, ó. Tem cistos aqui, ó. Então, bem aqui na transição, ó, da endocervix com a ectocervix. O colo uterino aqui, ó, a parte interna dele, ele pega aquele epitélio lá do endométrio, né? Vem aquele epitélio cilíndrico simples. E a parte externa do colo, tem bastante imagem aqui de colo com lesões, né? A parte externa do colo, ele vai ter então, olha aqui uma outra lâmina, ó, vai ter um cisto, né? Então a gente vê aquela transição de um epitélio baixo, aquele epitélio cilíndrico, com glândulas cervicais aqui na região, e aí de repente ele se transforma naquele epitélio plano estratificado e ele tem aqueles cistos. Olha esse cisto aqui dessa imagem, que enorme. Então vamos voltar para nossa imagenzinha aqui, ó, tá vendo? As glândulas, aqui o epitélio, aqui um epitélio plano estratificado e o cisto. Esse aqui, colo uterino, endocervix, ectocervix. Esse aqui é um cisto de Nabu, ou quiste. Massa, né? Eu gosto muito de histologia. Aqui é a mesma imagem. Vamos observar esse cartílago. Vamos ver o cartílago. Ó, a gente tem aqui esse cartílago, né? Aqui, essa cápsula aqui de tecido conjuntivo é o pericôndrio, envolvendo o cartílago. Lembra que o cartílago elástico e a hialina, eles têm pericôndrio. Observem essa matriz aqui. Vocês observam esses rosadinhos aqui, assim, bem fluorescentes? Isso aqui são fibras elásticas. O cartílago elástico, ele tende a ser mais clarinho. Deixa eu ver se eu acho alguma foto aqui pra vocês. Vocês vão ver que o cartílago elástico, ele sempre tende a ser mais claro, sabe? Tende a ser mais rosadinho do que a cartilagem hialina. Porque ele tem essas fibras elásticas. Só que na tinção comum de hematoxilina e eosina, a gente não vê perfeitamente as fibras e tal. A gente vê como um aspecto mais rosado mesmo. Aqui, ó, a maioria das imagens, ó, elas têm aquelas colorações especiais, tá vendo? Porque geralmente na coloração de rotina é difícil ver as fibras elásticas. A maioria das lâminas, elas têm aquelas colorações especiais, ó. É difícil achar, ó, essa daqui é um hialino, não é elástico, enfim. É um pouquinho, ó, esse aqui é hialino, tá vendo? Ele não tem aquelas fibras clarinhas, assim, né? Passando aqui por dentro, é uma matriz mais homogênea. Aqui também, ó, uma cartilagem hialina, ó, ela é mais homogênea. Ela não tem aquelas fibras elásticas, ó. Vocês veem que ela é mais homogênea? Agora, olha essa da imagem aqui, ó. Ela tem aqui uns rosadinhos aqui, né? Que são as fibras elásticas. Essa imagem eu também gosto bastante dela. Ela é uma imagem que costuma cair bastante. Bexiga é um órgão bem importante, né? Aqui a gente vê músculo, ó, em várias direções, um corte transversal, cortes longitudinais. E olha esse epitélio aqui. Ele é um epitélio que ele é largo, né? Ele é um epitélio grosso. E olhem que essas células aqui da ponta, elas são arredondeadas, são redondinhas, arredondadas. A gente mistura, às vezes, o português com o espanhol, dá umas melecas, né? Então, olha o urotélio aqui, certo? Bexiga, a gente já comentou sobre essa, né? Ó, de novo aqui. Então, olhem a característica desse endotélio. Aqui tem algumas células descamando, mas olhem como essas células aqui da superfície, elas não são totalmente achatadas, elas tendem a ser mais redondinhas. E essa lâmina aqui, pessoal, vamos ver o que a gente vê aqui. A gente vê um aglomerado mais escuro aqui, a gente vê uma arteríolazinha aqui, vê uma arteríola aqui, outra aqui, 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 vocês estão vendo? A arteríola nem sempre vai estar exatamente no meio, né? Em teoria sim, mas como é um corte histológico, dependendo da altura do corte. Então essa é a artéria central do baço e essa daqui é a pulpa blanca. Lembra que o baço ele tem essa vaina linfóide ao redor aqui de uma arteríola central.
Então, olhou a arteríola aqui, viu essa pulpa branca, baço, né? O baço, ele tem os sinusoides esplênicos, ele não vai ter aqueles nódulos primários, secundários, igual a gente via lá no gânglio, lá no córtex e tal. No baço, os linfócitos eles se organizam assim ao redor das artérias. Então, a característica do baço é que você vai ver uma arteríola com esse acúmulo. Aqui é outra lâmina de baço, olha. Tá vendo aqui as pulpas blancas? A pulpa branca aqui, ó. E aqui, olha aqui as arteríolas do baço, ó. Olha ali as arteríolas. Consegue ver ali, aqui, ó. As artérias centrais do baço. Então, esse órgão aqui é o baço. Ó, mais uma lâmina aqui de baço, ó. Tá vendo? A cápsula do baço aqui, ó, faz umas trabéculazinhas, aqui pulpa branca, ó, as artérias aqui centrais. Esses espaços aqui são os sinusoides esplênicos. Esses cordõezinhos de células são os cordões de Billroth, ou cordões esplênicos, né? Lembra que o capilar do baço são aqueles sinusoides. Essa lâmina a gente já viu, essa daqui também. Então é isso aí, pessoal.